Fala, moçada, reta final do Agro em Dia 2022, primeira temporada, certo? Já tivemos vários convidados, são mais de 30 episódios no ar. Toda quinta-feira tem episódio inédito aqui no Agro em Dia. E estamos nos preparativos, né, Milena? Isso aí. Da segunda temporada. E quem vai estar aqui também, então, para poder, como a primeira temporada é uma sequência, né, da segunda, é lógico que não podia terminar essa temporada sem falar do João Oliveira, que está nos bastidores desde o começo, desde janeiro, né? Boa parte dos entrevistados aqui já conhece e foi treinado pelo João e seu time lá junto com o pessoal do Instituto Enneagrama, lá do sul do Brasil, e vai contar um pouquinho dessa metodologia, né, de como capacitar, como motivar, né, como inspirar as pessoas que estão ao nosso redor, não só os colaboradores, mas os empreendedores, né, os parceiros de negócio. Então vamos dar as boas-vindas, né, Milena, pro nosso amigo João Oliveira. É isso aí. Fala, meu povo, eu aqui outra vez com vocês. Ó, antes da gente conversar com o João, Alex, vamos chamar eles pra seguir a gente nas redes sociais? Sim. Instagram, Agro em Dia Podcast. O Alex também, qual que é a sua rede social? Instagram? Narciso_Alex, coloca aí, diretor. O meu é Imi Andrade, segue lá. Toda quinta-feira, episódio novo, então você se inscreva no canal, ativa o sininho, que aí chega a notificação, você não perde nenhum episódio. Segunda temporada, precisamos que vocês estejam por dentro da primeira, tá bom? E, João, deixa lá o seu @ também, se apresenta pra galera aí. Ah, que bacana, salve, salve, meu povo, que honra estar aqui com vocês. Como disse o Alex, eu venho acompanhando desde o início toda essa trajetória desse time que se esforça em entregar o seu melhor, que se dedica e que principalmente valoriza cada pessoa, o jeito de cada um, as qualidades de cada um, e isso também tem parte daquilo que eu ajudei a plantar. Com certeza. Fez um ano agora, né? No meio dessa lavoura de pessoas, ainda brinquei com a Milena, né? É uma lavoura de pessoas, né? De talentos. Meu nome é João Oliveira. Eu trabalho com uma ferramenta chamada Enneagrama, mas a minha maior especialização é na área de desenvolvimento de pessoas profissionais em várias ferramentas, né? Desde comunicação, desde liderança, desde gestão. Então nós estamos construindo para o ano que vem um novo projeto, então já vem spoiler aí, vai ter uma nova empresa, um novo projeto para 2023 e você vai estar nos acompanhando também. A minha rede social para você acompanhar esse novo projeto é Eu Sou o João Oliveira. Aí é fácil, viu? Eu sou o João Oliveira. Me acompanha lá, nós vamos estar falando muito sobre gestão, pessoas, negócios e agro. E esse podcast é uma grande oportunidade para você mudar a realidade da empresa que você trabalha, seja você um dono ou um prestador de serviço, tá bom? Pega a caneta, pega o lápis, pega o papel, vamos começar agora pela história. Rascunho lá no celular, lá no bloquinho de notas. É isso aí. Certo? Vamos começar conhecendo a história dele, né, Alex? Vamos, porque hoje o nosso tema é como desenvolver não só o meu time, mas quem está à minha volta, porque cada um tem uma personalidade e você não pode, né, trabalhar com uma pessoa, todo mundo como fosse um mesmo, né, como fosse iguais, né? Cada um tem um jeito, cada um tem um temperamento, né? Então, independente do nível intelectual, né, do seu parceiro, do seu companheiro que está lá trabalhando junto com você, você tem que entender outras métricas, certo, né, João? Para poder conseguir ter êxito, né? Porque tudo envolve pessoas, né? O agro cresceu por conta do número de pessoas que aumentaram na terra, né, que a gente teve que aumentar, né, a produção de alimentos. Automaticamente cresceu o nível de tecnologia dentro das fazendas, só que foi esquecido um item, as pessoas que estão lá. E só falar da desculpa, que a gente escuta isso todo dia, que nós não temos mão de obra qualificada, né, que a mão de obra é difícil, tanto no urbano quanto no rural, isso na real é uma desculpa. Né? Existem várias ferramentas, várias soluções para a gente poder desenvolver essas pessoas. E é uma das especialidades do João, que vai contar um pouquinho para nós por que ele se especializou nessa área. Ele que é engenheiro civil, já vou jogar um spoiler. Então são dois engenheiros aqui. É o quê? Eu não sabia dessa, engenheiro não. Engenheiro civil. Né? O engenheiro civil, eles são todo lugar. Quase de tudo. Desde ser padeiro, tocador de fazenda, instrutor, coach. Aí ele saiu da construção de casa e foi construir pessoas, né? Aí saiu da construção de casa e foi construir fazendas. Né? É isso a aí. forma de construção. Engenheiro é isso, né? Então conta um pouquinho para nós, para o público de casa entender, e os agronautas, quem é o João, de onde ele vem. Sei que você é gaúcho, né? Conta um pouquinho pra gente aí, João. Ótimo. Eu adoro contar história, né? Adoro contar sobre a minha vida. Eu gosto de iniciar dizendo assim, Alex e Milena, eu não tive uma infância ruim. Eu não fui o cara que passou dificuldades. Uhum. Eu não vim também de um berço de ouro, né? Com muitos recursos financeiros e tudo mais.
tudo mais. Mas meus pais sempre batalharam muito, me deram estudos, me deram uma faculdade, me deram estrutura. Então eu tive sim uma boa base familiar. Eu sou nascido em Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, é uma cidade do interior, mas uma região missioneira. É uma região com muito agro, muitas fazendas lá naquela região, bem desenvolvido. E com 7 anos eu fui para Cascavel, no Paraná, que também é outra região que um dos principais pilares, né, da economia da cidade é o agro. Na verdade, é o principal pilar de Cascavel, é o agro. Nesse meio eu fui crescendo, continuei com essa raiz no Rio Grande do Sul, então eu participei a vida inteira de CTG. E aí vem o meu primeiro aprendizado sobre pessoas. Porque quando você é criança, e no meu caso ainda filho único, e você não participa de um grupo, você não entende sobre limites. Você não entende sobre as diferenças entre pessoas. Eu tive a grata experiência e apoio dos meus pais, da minha família, de participar de um grupo chamado CTG, que é o Centro de Tradições Gaúchas. Tanto da parte artística, que eram as danças, né? Como que era o nome do teu CTG? Eu participei, cara, de uns 5 CTGs. É? Mas o principal foi o Estância Colorada e o Rodeio da Tradição. O meu era Esterco na Roseta. Esterco na Roseta. Esse é gauchismo, né? Pra quem não sabe o que é Roseta, né? O que fica lá na espora, né? Da bota. E esterco é a bosta do boi, né? Então é o cara que anda na fazenda, né? E vai enroscando lá na roseta, na espora, a bosta do boi, né? Isso é um cara do agro já, né? O meu já era mais artístico, mais Nutella, né? Mas participei da campeira também, então laçava. E aí foi o outro aprendizado também que com os animais. Que é você criar limites também, né? E saber que o animal ele te educa também, né? Ele te educa em saber que há um tempo para as coisas, há um tempo para que ele também absorva, enfim, várias coisas. Então o CTG foi uma base muito importante para mim. Logo depois eu fiz engenharia civil e o meu primeiro erro foi achar que a gente escolhe uma profissão para ganhar dinheiro. E a gente não escolhe uma profissão para ganhar dinheiro. Então dá essa dica pra turma de casa. Boa, obrigado. A gente não escolhe uma profissão pelo dinheiro. O dinheiro é uma consequência daquilo que tu fez bem feito. E tu só faz bem feito aquilo que de fato tu gosta, aquilo que de fato tá junto com o teu DNA, com o teu propósito, com aquilo que lhe faz sentido. Então não escolha por dinheiro, escolha por aquilo que realmente te faz sentido. Tome a Roseta agora. Toma agora. Esterco na Roseta, porque todo mundo fala, né? Vou fazer medicina, vou fazer engenharia, vou fazer direito, que são as principais profissões que boa parte da moçada escolhe, pensando no dinheiro, né? No ganho que eu vou ter. E na real a gente tem todas as profissões, todas as atividades, vários empreendedores de sucesso, várias pessoas que conseguiram, né, conquistar na sua carreira um alto ganho financeiro porque fazem o que gostam, né? Então, eu acho que é uma dica muito válida, né? Feita pelo João. E também, assim, né? Essa atitude nossa de montar o Agro em Dia, explicar ao detalhe todos os stakeholders que participam da cadeia produtiva, também é para inspirar, porque às vezes você não conhece do agro ainda, certo? E pode entrar como uma das atividades que você faz hoje, né? Que é mentorar e fazer gestão de pessoas no agro. Exato. Né? Que é uma ferramenta que você não encontra. Hoje está aqui em Goiânia, é bem provável que tenha você, no máximo 5 pessoas que consigam fazer esse tipo de trabalho especializados numa atividade fim, que é o agronegócio brasileiro, né? Ô João, às vezes tão novo, né? Na hora de ir pra faculdade, como que você já vai ter certeza que aquilo que você vai amar? É você ter bons mentores, né? Quando você é jovem, você não sabe de tudo. E a gente tem a arrogância de achar que sabe de tudo. Só que o que os anos sabem, os dias nunca saberão. Então, de fato, você precisa perguntar para as pessoas mais velhas, respeitar, buscar mentores, que foi o que eu não fiz. O que eu fiz? Né? Claro, tinha os meus mentores, meus pais como principais mentores, mas a primeira coisa que eu fiz, Alex, foi o quê? Pegar a lista de quanto cada profissão ganhava. Aí eu olhei, fiz isso. Aí eu olhei lá, médico, tanto, Aí tipo o jogo da vida lá. Isso, boa. Aí o engenheiro ganhava a faixa salarial, poxa, estava entre os 5 mais. Eu sempre adorei matemática e achava que não gostava de gente. E aí eu pensei assim, não, engenharia é pra mim, porque eu vou ganhar dinheiro, é com matemática e não preciso me envolver com pessoas. Pronto. Só que aí, por não escutar, por não observar e por não dar tempo ao tempo, a gente acaba tomando escolhas erradas. Mas existe um outro lado da moeda. Tudo tem um porquê. Tudo tem um porquê. E tudo tem um aprendizado. Agora a questão é o quanto você aprende. A questão não é não errar. Você vai errar várias e várias vezes. Agora é o que você faz com esse erro que é o mais importante. Você já errou, né, Alex? Ixi. Milena também já errou. Opa, eu também.
entende? A questão é o que a gente faz com esses erros. Qual é o aprendizado que nós levamos disso? Então a engenharia, ela não foi um tempo jogado fora, de forma alguma. A engenharia me ajudou a pensar de forma estratégica, me ajudou a raciocínio lógico, planejamento, gestão de equipes em termos de organização. A engenharia me deu toda essa base. Então, processos, né? Hoje eu estou onde estou muito pela engenharia. Só que, logo depois de formado, para dar continuidade à história, logo depois de formado, eu entendi que a minha área não era ficar indo lá na obra, arrumando a pintura que não estava certo, cuidando da concretagem, porque não era o que me dava prazer. Certo. O que me dava prazer era quando os moradores iam chegar em casa e ter a casa pronta. Aquela sensação deles era bacana. O que me dava prazer era ver o profissional entrar como auxiliar de pedreiro e sair como mestre de obra. E eu comecei a notar que o que mais me dava prazer era o desenvolvimento das pessoas. Era a sensação com as pessoas. Mas mesmo assim, ainda não claro. Teve uma época que aí minha conexão com o agro, resolvi fugir da cidade e ir para o campo com a ideia de que no agro eu não vou encontrar pessoas. Né? Vou lidar só com bicho, porque bicho não fala mal de ninguém. Esse era meu pensamento. Mero mortal. Não entendia que existem os donos, existem os colaboradores, existem os fornecedores. E se você não entende de pessoas, não importa a área, você também não vai entender de negócios. E aí, o ponto final disso foi o momento que eu entendi que eu precisava, para liderar as outras pessoas, me desenvolver. Então, você não consegue levar a pessoa para um determinado nível de evolução se você nunca foi para esse lugar. É que nem andar no mato, né? O Alex, que é lá de escoteiro, sabe bem disso. Não tem como tu andar numa trilha, levando um time, se você nunca foi naquela trilha. Ou não sabe andar nela. Ou não sabe andar se nela. localizar, né? Não tem as ferramentas exatas, né? As ferramentas que te dão apoio para isso. E você chegou nessa conclusão em quanto tempo? Lá na fazenda? Lá na fazenda foi assim, logo depois que eu saí da engenharia, trabalhei com obras de cooperativa, liderei grandes equipes, e chegou um momento que, por aspectos comportamentais, estresse, família, resolvi ir para esse projeto da fazenda. E em pouco tempo, em torno de uns 1 ano e meio, mais ou menos, eu notei que eu estava infeliz naquilo que eu estava fazendo. Por quê? Porque eu estava fazendo uma coisa que eu gosto, que é o agro, mas eu não estava realizado. Porque eu ainda estava nos bastidores, eu ainda não estava fazendo alguma coisa que realmente tinha significado para mim. Foi neste momento em que um amigo meu me fez uma seguinte pergunta: João, até quando você vai ficar debaixo da asa da tua família? Até quando você não será lembrado pelo teu nome, por quem tu é, por aquilo que tu faz e pelo impacto que tu deixa no mundo? Poxa, amigo, quem foi esse? Coisa Nossa, cara. na porteira, entendeu? Na porteira. O nome desse cara chama-se Mário. Manda um Ele abraço mora, pro Mário, Mário, um abraço, obrigado. O Mário mora lá em Santa Catarina, foi um mentor. E quando ele me fez essa pergunta, foi um coice na porteira. E aí eu senti que eu precisava mudar. E para eu mudar, eu precisava me desenvolver. E aí é o papo que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, aguarda aí, fica com a gente. A gente vai falar sobre as soluções, né, de como desenvolver a equipe e nos desenvolver no meio da liderança, né? É isso aí. Ó, e uma das maiores queixas dos fazendeiros, o que é, Alex? Lá na roça. É o que eu acabei de falar no começo, né, do nosso podcast, que é culpar, né, as pessoas, a atividade de um problema que é seu, né? Por exemplo, quando a gente chega numa fazenda, não importa o tamanho, seja uma fazenda altamente produtiva ou uma fazenda que está começando a produção agora, né, a grande dificuldade, a gente sempre fala que são 3 pilares, né? Falta de mão de obra qualificada, né, a mão de obra que gira muito, né, tem um turnover, né, que a gente usa essa expressão. Rotatividade. Então você não consegue ficar com a mão de obra fixa porque mesmo que essa pessoa vai se capacitando na parte técnica, né, e ela ganha lá os seus 3, 4, 10 mil reais por mês de salário, fora a bonificação, e uma outra fazenda enxerga aquele profissional que está ali, ele oferece 20%, 30% a mais e você perde o funcionário. Então, essa é uma dor, né, dos empreendedores do agro, que fala assim, então, o que adianta eu capacitar, investir no meu colaborador, investir no meu time, se que por 30%, por 20% a mais de ganho, que é só dinheiro, né, essa pessoa sai de mim e eu começo tudo de novo. Né, começo a pegar responsabilidades que eu já tinha delegado, que eu já tinha formado. Então, essa é uma das dores. A segunda, que nós já contamos aqui em vários podcasts, que é a falta de crédito, né, porque hoje no agro tudo precisa de muito dinheiro, não importa o tamanho da fazenda também.
E o terceiro, que é a democratização da informação. Saber produzir, como fazer, como negociar, né? Porque tudo mudou, né? Antigamente você fazia troca, né? O agro, em muitos anos, ele foi subsistência. Então, você produzia, principalmente no sul, que é pioneiro, né? Na agricultura, né? Você produzia em troca de alguma coisa. Em troca de um carro, em troca de alguma coisa, você fazia troca. Não era, escambo, né? não era um negócio de vender e pegar dinheiro, né? Então, esses 3 pilares, né? Fazem as 3 principais dores do agro. E hoje, a questão do crédito está evoluindo, certo? Hoje você consegue captar crédito, a gente já deu várias soluções aqui dentro, direto do comprador. Então as pessoas, né, as empresas que estão consumindo a produção agrícola nossa já tem essa opção de fazer o financiamento. A democratização da informação como o Agro em Dia, né? Então vocês têm aí a internet, que antigamente não tinha, mal tinha um livro que ele era mais teórico, mais básico. Hoje você tem várias histórias, né, de vidas de vários empreendedores, pecuaristas, agricultores, que explicam como eles fizeram, onde eles erraram e como eles fizeram para poder dar certo. E você já pega isso de forma resumida. Então, a democratização da informação você já está de graça na internet. Com certeza. Né? Mas o problema maior, né, ainda não está resolvido e não é responsabilidade da escola, da universidade em educar e formar essas pessoas. Né? Todo mundo coloca, né? Principalmente o pai, a mãe, coloca a responsabilidade. Não, pô, meu filho tá lá, eu tô pagando a melhor escola, né, que existe para ele poder sair de lá formado. E na real não, existem os critérios básicos do ensino, que são responsabilidade dos pais, depois da vida, né, e dos empreendedores. Né? Os empreendedores, eles têm que ver a importância de você capacitar e desenvolver essas pessoas, não importa o nível de conhecimento intelectual. Certo, João? Agronauta, eu tenho certeza que em algum momento você já ouviu aí alguém da roça, na fazenda, falar assim, ó, o patrão reclamar, não tem mão de obra qualificada. E temer também, tem medo da sucessão não ser também qualificada, né? Também. E o funcionário reclamar da estrutura, do salário. João, por que se repete tanto? Será que a gente consegue identificar a raiz disso? E antes, só para complementar a pergunta da Milena, já começando na sucessão, que ela falou. Claro. Porque a gente só pensa em funcionário. Funcionário, colaborador, parceiro. Mas às vezes, nem o meu próprio filho ou filha que vai herdar a fazenda, não importa, porque seja ele um sucessor que já está na atividade, ou seja, um herdeiro, né? Eu não formo ele. Boa. E aí eu cobro dele, né? Uma ação, um resultado que às vezes nem tem perfil para ser, e aí fica aquele estresse. Vamos falar a primeira parte do pai e da mãe com os seus sucessores. Eu vou pegar uma ponte do que tu falou e para conectar com o que, né, a gente está debatendo aqui. Tu trouxe 3 pilares importantes que são as dificuldades que a gente escuta em qualquer fazenda. E eu vou ampliar isso em qualquer empresa, porque eu vejo a fazenda como uma empresa. Né? Nós vemos a fazenda como uma empresa. Um é pessoas, o outro é conhecimento técnico e o outro é estrutura. Né? Então, pessoas, por quê? Porque as empresas, os negócios são feitos de pessoas para pessoas. Certo. Senão eles não são negócios. Conhecimento técnico, porque se você não tem conhecimento técnico daquilo que você está fazendo, você, né, tende ao fracasso, porque daí é uma falsidade, né, é uma falcatrua, vamos usar até esse termo. E o terceiro é estrutura, porque sem estrutura financeira, sem estrutura de matéria-prima, sem estrutura física, você não consegue fazer. Aí vira um sonho. Então você precisa sim né, ter estrutura, ter dinheiro, ter matéria-prima, ter conhecimento técnico e ter pessoas capacitadas e desenvolvidas para alcançar todos esses resultados. Então são esses 3 em conjunto. Quando a gente olha para a sucessão, muita gente vê o filho ou a filha como filho e filha dentro da empresa. E eles são funcionários também. Sim. Com certeza. Então é a mesma coisa. Né? Estar falando sobre desenvolver tua equipe tem a ver com desenvolver, sim, a futura liderança, que pode ser da tua própria família ou não. Ou não. Quantas fazendas nós vemos, e a gente viu aqui no Agro em Dia, pessoas que assumiram fazendas que não são os filhos. Genros, empresários que foram contratados para tocar a fazenda. Então, notem, e é legal aqui os nossos agronautas, eu gosto desse termo, cara, eu estava esperando para falar isso. Os nossos agronautas entenderem isso. Se você não tem um processo claro de desenvolvimento de equipe dentro da tua fazenda, se você tem exceções, e se essas exceções são os teus próprios filhos, o teu processo, a tua fazenda, o teu negócio tende ao fracasso. Sim.
Precisa ter claro isso. Certo. Né? Eu acho que é pra gente começar por isso. E aí a pergunta da Milena, voltando e conectando junto com o que o Alex falou sobre sucessão, qual é a maior dificuldade? Primeiro, a maior dificuldade é, de fato, não se organizar. Segunda maior dificuldade é, se a gente observar o ciclo de desenvolvimento, que foi uma coisa que o Alex trouxe no início, eu achei muito legal, o ciclo de desenvolvimento do agronegócio. Eu até fiz algumas pesquisas, porque, pessoal, eu estou conhecendo mais o agro. Sim. Eu brinco que eu sou como que é? Um peão quarta-feira, né? Peãozinho quarta-feira. Peãozinho quarta-feira. Então eu tô conhecendo mais o agro, mas fui dar uma pesquisa, assim, um pouquinho sobre o agro do Brasil, e aí eu notei que, poxa, a gente veio, primeiro, né, o início de todo o agro foi a exploração da madeira. Sim. Aí logo depois a gente começa com a doação de terras, aí os grandes laticínios, lá no sul vão chamar de sesmarias, as grandes porções de terras, para povoar então o Brasil e segurar o seu território. E aí a partir de 1930 a gente começa a especialização das terras. Que aí são as terras de fato que começam então a se especializar e a produzir mais. Claro, porque junto com isso a gente começa um crescimento exponencial da população no mundo. Isso. E aí é uma equação básica para quem está em casa. Pode pegar ali o papel e a caneta e colocar, pegar o lápis ou a caneta e colocar no papel. É uma equação básica, é oferta e demanda. Entende? Então a gente começou a ter mais necessidade. A gente sai de uma população lá dos anos de 1950 de 2,5 bilhões no mundo e vai para agora para mais de 7 bilhões. Isso. Nós estamos falando de 3 vezes mais. E vamos chegar a 10 bilhões rapidamente. daqui 25 anos. E é tudo exponencial. Sim. Então, se o agro, de fato, não produzir mais, ele vai faltar comida no mundo. Sim. Isso já falta, né, pelo tamanho da população. Mas o que eu quero dizer com isso? Por que eu estou falando sobre isso? Nós precisamos, a partir de 1970... de 1930 e principalmente 1970, a buscar novas áreas. E aí você fala muito bem dentro lá da Multi, né? A migração, né, do agro brasileiro. A migração do agro brasileiro. Mas nós precisamos aumentar a nossa produtividade. Para quem tá em casa, produtividade é produção, o quanto nós produzimos, por quanto nós investimos de recursos. E aí recursos, Milena e Alex, pode ser pessoas, pode ser o tamanho da terra, pode ser recurso financeiro, pode ser vários tipos de recursos, né? Então, nós precisamos, produzir mais, com menos investimento, num espaço menor de tempo, e essa é a busca de qualquer empresa e do agro, principalmente. Intensificar. Aí nós começamos em 1970 a fazer isso. A melhorar maquinário, a melhorar tecnologias, a melhorar a estrutura, a melhorar a terra, a fazer novas tecnologias, né, de nutrição da terra. Os maquinários, tudo para melhorar e aumentar essa produtividade. Só que no meio disso a gente estagnou numa coisa extremamente importante. Quem são as ferramentas que vão fazer todas essas melhorias? Essas ferramentas são as pessoas. Infelizmente, isso do agro, muito, de outras áreas de empresas também, mas eu vejo isso muito no agro, e me corrija se eu estiver errado. Sim. Estamos atrasados. Infelizmente, a gente está atrasado na parte de desenvolvimento comportamental. A gente ainda está, em 2022, administrando como se fosse 1940, 1960, quando fala sobre gestão de pessoas. Porque a gente ainda está administrando como os nossos avós administravam. Sim. Né? E isso, claro, não estou botando todo mundo na mesma equação, não é isso, mas estou falando pela maioria, né? E que o mundo mudou, né? A Total. forma de fazer, as doenças, principalmente o psicológico das pessoas mudaram. Exato. E assim, Alex, vamos fazer uma reflexão também de datas, bem rapidamente aqui. A gente tem uma geração chamada Baby Boomers, que é a geração, né, dos nossos avós, alguns dos bisavós. É uma geração, galera, que veio pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, que veio em meio da ditadura brasileira também, que veio no meio das crises do país e que passou muita fome. Tem uma geração que nasceu ali entre 45 e 64. Então é uma geração que não tinha casa própria. E que precisava, o sonho deles é ter uma casa. Isso. Aí depois dessa geração, a gente vem uma geração chamada Geração X. Que é uma geração que alguns já têm uma casa, que é uma geração que já não passou tanta fome, mas ainda tem apenas uma ou duas opções. Então ela não tem opção de várias marcas de calçados.
ainda era tudo quichute, né? Não tem várias formas de brinquedo, entende? Não tem várias formas de alimentação diferente. Então elas ainda são limitadas. E essa geração, chamada geração X, é uma geração que vem para a vida querendo deixar uma marca. Se a gente for pensar na cultura americana, é a geração do primeiro milhão antes dos 30 anos, o sonho americano. Isso. É a geração que quis mais se destacar. Aí tu vai ver as empresas, todas com o nome do dono da empresa, com um sobrenome. Deixar um legado. Querem deixar uma marca, né? Já a geração Y, que é a geração que nos envolve bastante, a geração acima de 85 para 99, essa geração, a grande maioria já teve essa base pronta. Isso. Né? A alimentação já teve, né? A gente já tem uma escolha muito maior de vida, a gente já tem uma educação um pouco melhor. Então, a sobrevivência não é a maior preocupação. A maior preocupação é fazer algo que nos faça sentido. E olha que louco isso. A gente iniciou falando sobre a minha história e eu falei sobre isso. Não adianta você fazer uma coisa que não te faça sentido. É da nossa geração isso. E aí a gente veio com uma geração a partir dos anos 2000, chamada geração Millennial, ou geração Z, que é uma geração que não está mais buscando sobreviver, não está buscando mais destaque e não está buscando algo que lhe faça sentido. Ela está buscando mudar o mundo. Mudar o mundo. É a geração das redes sociais, é a geração dos aplicativos, é a geração que nasce e que tem 2 aninhos de idade, né, e tá mexendo no celular, o teu piá. Sim. Com quantos anos já tava 4. mexendo no celular? Com 1 ano já. 1 ano já tava lá, ó, a dedinho, entende? Isso. Então é uma geração que... E aí alguns antigos dizem assim, essa geração não presta, entende? Os amigos dele no metaverso. Onde já se viu, essa geração não presta, porque eles não saem... Não é que não presta, é que ela é diferente da tua. Então, para quem está nos escutando, não é que uma geração é melhor que a outra, ela é diferente da tua. E se tu não entende sobre essa diferença de gerações, você não entende como liderar eles melhor. Então, te respondendo, na minha opinião, na minha humilde opinião, a grande dificuldade da liderança no agro é você não entender que as pessoas são diferentes e que elas não são iguais a você. E que se você é um cara mais antigo, mais conservador, e que você aprendeu que o jeito certo era dessa forma, agora o jeito certo pode ser bem diferente daquilo do que tu imaginou. Ser um ditador, né? Cobrando, e enchendo, né, o cara na cabeça, ator de direito, eu acho que vai aprender e não é mais assim, né? E eu não tô te falando pra você ser bonzinho, né? Sim. O tempo todo. A gente não pode ser tongo também. Sim. Entendeu? Não pode ser bundão também. Sim. Um líder ele tem que saber cobrar. Porque, afinal, qualquer empresa, e olhando para a fazenda também, ela precisa gerar lucro. Se ela não gerar lucro, ela é um fracasso também. Sim. Entendeu? Ela vai quebrar. Então, ela precisa gerar lucro, ela precisa ter cobrança, ela precisa ter resultado. Agora, o que as gerações futuras não aceitam mais é uma liderança sem o olhar humano. Sem o olhar humano. E olha que interessante essa frase, olhar humano. Por que é extremamente interessante? Porque... Voltando atrás, por que a gente começou a produzir mais? Para atender o humano. Se a gente esquece o humano da equação, não tem o porquê fazer o que a gente faz. Eu vi uma frase, achei bem engraçado, bem legal. Falava assim, ó, quem tem o agro, ele tem domínio sobre as pessoas. Só que ficou meio assim, né? Eu falei, essa frase, domínio das pessoas, em que sentido? Porque é alimentício, verdade. Sim. Ele domina toda uma nação. Mas até quando, João, a gente vai ficar dominando somente o estômago das pessoas? Porque o agro, ele já passou da hora de estar dominando também a sua equipe, dominar também o mercado economicamente e com mais sabedoria na hora de lidar ali no dia a dia, né? Com seus funcionários, com a sua equipe no geral. O que você vê? Eu concordo contigo. Conectando isso com o que nós acabamos de falar. As antigas gerações trabalhavam porque tinham que trabalhar. Porque se não trabalhava, né, não tinha comida. Sim. A geração que está atual e as futuras, até pela grande oferta de trabalho, ela não trabalha porque tem que trabalhar. Ela trabalha porque tem um sentido. Ela trabalha porque ela tem prazer em trabalhar. Ela trabalha porque, poxa, ela pensa no futuro. Ela trabalha porque amanhã ela quer ser o fazendeiro. Entende? Só que a grande dificuldade é a gente não ter esse engajamento. Quem está em casa nos ouvindo, parar e pensar assim, poxa, como que eu estou liderando a minha equipe na prática? Como que eu estou criando um plano de carreira para a minha equipe? Como que eu estou entendendo a personalidade de cada um deles? João, e por que parou? Você acha que momento se perderam? Que momento que... Porque hoje a evolução do agro foi assim, ó, gigantesca. Mas que momento que parou de produzir assim essa... Eu vejo que é um ciclo natural, Milena. É natural, a indústria passou por isso.
O varejo passou por isso. Todos estão passando por isso, entende? É natural esse ciclo. Nós precisamos criar, lembra lá? Estrutura, né? Capital financeiro. Nós precisamos criar processos técnicos. E agora a gente está precisando aumentar essa produtividade olhando para as pessoas. Então é natural que a gente vai passar, é um amadurecimento. Em que momento exato parou? É uma construção, entende? Mas é natural passar por isso, né? Daniel Goleman, que é um professor americano, ele, imagina só, em 1985, tô falando de 85, é ontem. Em 1985, ele lançou a primeira vez o conceito chamado inteligência emocional. E que hoje todo mundo fala da inteligência emocional. Sim. O que é inteligência emocional? Nós temos a inteligência técnica, que é o conhecimento técnico, e nós temos a inteligência emocional. Só que a inteligência emocional é como se fosse uma camada externa ao conhecimento técnico. Então, com pouca inteligência emocional, ela limita a expansão do conhecimento técnico, entende? Então, no meio, conhecimento técnico, externo, inteligência emocional. Ao você limitar o crescimento do conhecimento técnico, ele não se torna aplicável. Vamos por exemplo simples. Quem aqui conhece aquela pessoa que entende muito sobre o assunto, que é extremamente inteligente, que tem um conhecimento técnico gigantesco, mas que quando vai fazer uma apresentação em público, falar, ensinar, não sai nada? Muitos. Quantos aqui a gente conhece que, poxa, eles têm um repertório, mas quando vai num jantar, num almoço, numa rodada de negócio, num networking, não consegue nem criar amizade? É verdade. Muitos. Isso é falta de inteligência emocional. Então, inteligência emocional, segundo Daniel Goleman, é aquela habilidade que nos faz saber aquilo que nós somos, saber no que somos bons, saber o que não somos bons, saber que precisamos de pessoas para estar ao nosso lado, saber pedir ajuda, saber pedir desculpas quando erra, saber reconhecer quando erra, saber lidar com isso e não ficar preso em dores, queixas, crenças, preconceitos e principalmente se relacionar bem. Em resumo, se você quer saber se a pessoa tem um bom nível de desenvolvimento emocional, pare e pense. Você gosta de estar ao lado dessa pessoa? Se você gosta de estar ao lado dessa pessoa, essa pessoa tem um bom nível de inteligência emocional. Se você quer saber se você tem um bom nível de inteligência emocional, pare e pense. As pessoas gostam de estar do seu lado? Porque se elas não gostarem, meu amigo, tu tá só se enganando. E como é que funciona essa parte da metodologia que você aplica e você aprendeu para identificar que cada pessoa tem um perfil, certo? Certo. E existem várias formas de você não só liderar, mas comandar ou interagir com um grupo de pessoas. Ok. Como eu disse, sou formado em engenharia civil e aí chegou um determinado momento, Alex, que eu liguei de novo pro Mário, o Mário é meu amigo. Que Mário? Não do armário. Então eu liguei pro Mário, isso antes dessa vez que ele tinha me falado sobre até quando eu ia ficar debaixo da asa do pai do meu tio, da minha família. Eu liguei pro Mário e disse assim: Mário, eu tô trabalhando numa obra aqui, são mais de 150 funcionários, tem como você fazer uma palestra motivacional aqui? Aí o Mário me chamou pra almoçar e conversar. Aí nós conversando e tal, e ele me fez 3 perguntas que eu vou fazer aqui pra gente e pra quem tá nos acompanhando também responder junto conosco, colocar nos comentários junto. A primeira pergunta foi: João, você acredita que as pessoas se motivam pelos mesmos motivos? Que todo mundo se motiva pelo mesmo motivo? E eu fiquei pensando. E ele falou assim: pensa aí. Tu conhece pessoas que se motivam com um salário fixo? Eu falei: conheço. Conhece pessoas que se motivam com um quadro do funcionário do mês, com reconhecimento? Conheço. Conhece pessoas que se motivam com um tapinha nas costas e perguntar: e aí, como é que tá a família? Tudo bem? Conhece pessoas que se motivam até com umas brigas? Conheço. E aquelas que se motivam com paz? Eu falei: conheço. Ele falou: então as pessoas se motivam por motivos diferentes. Aí eu falei: é verdade, cada um tem um motivo para se motivar. Ele falou: ok, beleza. Segunda pergunta: se as pessoas se motivam por motivos diferentes, como que com uma palestra de 1 hora, ou de 2 horas, ou de 5 horas, eu vou conseguir motivar todo mundo de forma igual? Lascou. Nossa! Aí vem um aprendizado. Não existe palestra motivacional. Isso é errado. Isso é falácia, entendeu? E existe palestra de entusiasmo, de empolgação. Mas palestra motivacional não existe. Porque as pessoas se motivam por motivos diferentes. Mas aí eu disse: é verdade, não tem como. Aí ele me falou assim: tá, mas eu vou te fazer a terceira pergunta.
Ele me dizendo, imagine que eu sou muito bom, que eu sou o cara, e que eu consigo numa palestra motivar todo mundo. Nossa, tu vai sair dali motivado. Quem te garante como líder que você não é a primeira pessoa a sabotar a motivação da tua equipe? Buf. Aí foi uma pancada. Eu falei, nossa. Aí ele falou assim, tu pode trazer quem for, pode trazer o melhor palestrante pra tua equipe, pra tua empresa. Se você não se desenvolver como líder, você vai ser a primeira pessoa a sabotar toda a tua equipe. E aí eu anotei até aqui, quando o Alex disse antes, sobre a reclamação das pessoas. Eu treino a minha equipe, mas a minha equipe sai. Isso. Claro, velho, porque você não se desenvolveu. Entendeu? E uns tem que sair mesmo, porque as pessoas não se desenvolveram. Faz parte dos negócios. Sim. Agora, quando você perde bons talentos, é que você como líder não se desenvolveu. Essa foi a pancada que eu ouvi e que me fez entender e ir, então, para essa área comportamental. Foi nesse momento que eu conheci a ferramenta chamada Eneagrama. Eneagrama é um conhecimento público, ele já tem mais de 2.500 anos, ele é uma figura, ele representa 9 padrões de comportamento. 9 tipos, 9 personalidades. Cada uma dessas personalidades é motivada por um motivo diferente. Cada uma dessas personalidades tem habilidades naturais e tem dificuldades naturais também. Então, por exemplo, tem uma personalidade moldada pela emoção do medo, que são pessoas extremamente prudentes, planejadas, cautelosas, seguras, leais. Mas quando eu sou prudente demais, eu me torno desconfiado, lento, ansioso, preocupado, enrolado. Então tem os dois lados da moeda. Quando no primeiro passo, dentro do treinamento, dentro da mentoria, do acompanhamento, a pessoa entende o seu perfil, ela pode ir para o segundo passo. Que aí é o quê? Entender o perfil do outro. Entender o perfil do outro. Entendendo o seu perfil, entendendo o perfil do outro, ela pode ir para o próximo passo. Que é o quê? Melhorar o conjunto desses dois. Desenvolver as suas principais habilidades e desenvolver também aquelas que não são tão boas, que não é a tua praia. Você precisa, tem um livro chamado Quebre Todas as Regras, que diz, você deve focar nos seus pontos fortes, naquilo que você é bom, concordo. Você deve focar naquilo que você é bom, mas você deve ter um alerta para aquilo que você não é tão bom. Exemplo, eu sou bom em criar relacionamento, em engajar com pessoas, em me comunicar, eu sou um cara pacífico, crio amizade rápido, isso é minha habilidade. Mas eu não sou um cara tão organizado, tão prático. Imagina, eu como empresário, se eu não cuidar isso, eu vou me sabotar na primeira curva que der. Então eu não vou poder me desenvolver. Então eu preciso estar alerta a isso. Te respondendo, né, de forma prática, o Eneagrama é um símbolo que representa 9 padrões de comportamento que o participante pode entender o seu perfil, e entendendo o seu perfil ele pode desenvolver e alcançar uma melhor versão. Isso tudo de forma teórica e prática, com aplicabilidade. Não é um treinamento de entusiasmo, não é um treinamento motivacional. Pra motivar, não. Exato, até porque, na minha opinião, quem é responsável pela tua motivação é só você mesmo, não é os outros. Então, para quem é liderado e tá pensando assim, tô esperando que meu líder me motive. Tá errado, meu velho. Você tem que se motivar, não tem que esperar o líder te motivar. É assim como para quem é líder, esperando com que o governo motive, com que a equipe motive. Não, cara. Se você não tiver a habilidade de automotivação, na primeira curva a tua empresa vai fracassar. O Eneagrama de nada serve se você não fizer e aplicar ele depois. Você identificou e continuar no dia a dia aplicando ele, né, na prática. Então, igual eu sempre falei, o pessoal fala, você fez Eneagrama, você gostou? Eu gostei demais da conta. Mas o que fala lá? Eu falei, você tem que fazer, né? Pra você descobrir. Mas o principal que me chamou muita atenção, foi identificar os pontos positivos para você intensificar e aplicar, igual você falou. Isso. E os negativos para você neutralizar e tentar assim, amenizar o mínimo dos impactos que ele causa, tanto com as outras pessoas, né? Tanto para nossa vida, né? Que é o principal. E principalmente blindar eles, né? Blindar. Eles não vão deixar de existir. As suas fragilidades sempre estarão junto contigo. Agora, tu blindar elas é extremamente importante. E outra coisa que é muito importante é que quando você tem essa visão e esse conhecimento de entender como você é e entender como as outras pessoas são, seu nível de empatia muda total. A sua visão daquela coisa que talvez seria um julgamento, seria um conflito, você passa a olhar com mais empatia e mais cuidado, né? Pra essa outra pessoa e pra você mesmo, né? Pra às vezes você se cobrar menos. De forma bem prática, para de dar desculpa. Entendeu? Porque a principal dificuldade da liderança de equipe são as justificativas.
as desculpas. Ah, porque não tem equipe preparada. Não tem equipe preparada porque você, como líder, não capacitou a tua equipe. Ah, não, mas meu funcionário me deixou. Ele te deixou porque você esperou ele estar desengajado para tentar motivar ele. Aí não adianta. Depois que perdeu, já perdeu o tempo. Ah, porque eu não encontro pessoas boas. Porque você não está captando pessoas boas. Ou, porque meu líder não me valoriza. Porque você não se faz valorizar. Porque você não diz para ele, olha, você está certo, você está errado. Porque você não tem posicionamento. Então as pessoas começam a parar de botar desculpa no outro e começam a assumir para ele a responsabilidade. Eu fico imaginando uma equipe, eu vejo isso em várias equipes. Vejo a gente construindo isso aqui dentro de todo o hub, dentro de todo o grupo aqui do agro, desde janeiro, e se parar de justificar e assumir as suas próprias dores, broncas e habilidades. Porque aí sim vem autoconfiança. Quando eu sei naquilo que eu sou bom de verdade e paro de botar culpa no restante, aí sim eu sou um líder e um liderado inspirador. Conectando com tudo que a gente falou até agora, me permitam, qual é a maior dor, né? A gente falou sobre as queixas dos fazendeiros, dos empresários, dos liderados, sobre não ter equipes preparadas. E na minha opinião, nós não temos equipes preparadas porque a gente ainda está achando culpados. A gente tem que parar de procurar culpados, tem que buscar solução. Acho que esse é o melhor caminho, não espaço. Assim, ó, agronauta do céu, tá? Segura na cadeira aí, porque esse podcast ele foi diferenciado pra gente cair assim, ó, na real e começar a consertar o que tá o problema aí, tá? Na sua empresa, na sua fazenda, onde você estiver. E pra moçada que tá em casa hoje, João, ele quer dar um início, um start nesse item e começar a se desenvolver ele mesmo, certo? Qual seria a tua dica antes dele se preparar para fazer talvez um curso como o Enneagrama ou um curso semelhante, né? Que existe vários aí no mercado. Sim. Qual seria a sua dica do primeiro passo? Boa, Alex. Ótima pergunta. Ela me permite falar uma coisa. O Enneagrama e o meu curso, ele não é uma verdade única e ele não é o único do mercado. Então você tem que buscar qualquer tipo de desenvolvimento, né? O primeiro passo, na minha opinião, mais simples de todos, é você acalmar a mente, silenciar ela e começar a observar as pessoas à tua volta. A faculdade da vida é a que mais ensina. E se você parar para observar, né, as pessoas à tua volta, as pessoas de referência, as pessoas da tua equipe, os teus mentores, e num movimento simples, tirar 10, 15 minutos para sentar frente a frente e perguntar, Alex, me conta a tua história. Fazendo isso já é um grande passo. Show. Porque você estando atento a se tornar verdadeiramente interessado pelas pessoas, faz com que você possa aprender com elas. E aprender com elas faz com que você possa se desenvolver. Então, o primeiro passo você pode fazer hoje, agronauta, aí na tua casa. Chega a pessoa mais importante da tua vida, da tua família, ou o teu liderado mais forte, ou o teu líder, você como liderado, o teu líder que mais te inspira, chega para ele, pede 10 minutinhos e pergunta, me conta a tua história. O que tu errou e o que tu acertou. Ouvindo o outro, você vai aprender sobre você também. Show. O segundo passo, depois dessa análise crítica da pessoa, né? Dele mesmo, e depois estudando, pegando inspirações, vamos falar, né? Que até, às vezes, tem muita gente que tá assistindo a gente, tá espalhado pelo Brasil inteiro, até fora. Mas, eu não tenho nenhum liderado ainda. Estou sozinho aqui, sou filho único, né? Meus pais trabalhando o dia inteiro e eu tô aqui pensando o que eu vou fazer do próximo passo, não só da formação da universidade, etc. Mas o que eu vou fazer, né? A gente tem a internet, né? Com certeza. Nós temos a internet aí com vários mentores, né? Que são histórias inspiradoras, vários podcasts como o nosso. O Agro em Dia é um deles também. Né? E tem outros tantos, né? Vários, para você poder fazer essa primeira tarefinha. A segunda tarefinha, certo? Que seria fazer essa especialização mais ao detalhe, né? E a terceira, como é que você, né, como um mentor de vários, faz para dar a sequência no seu time que você lidera hoje? Colocar em prática. Conhecimento sem prática não é conhecimento, é teoria. Teoria mais prática vira conhecimento. Ou seja, tudo que a gente for fazer, escutou agora esse podcast nosso, sai, termina de escutar e vai colocar em prática. Porque não colocar em prática, tu vai testar o que deu certo e o que deu errado. Se foi bom, se não foi bom. Qual é a dúvida que você tem? E aí você vai para um novo ciclo de novo. De novo teoria, de novo prática. De novo teoria, de novo prática. E isso vai gerar aprendizado.
Então, o primeiro passo é, sim, se observar, começar com o básico. O segundo passo, tentar aprofundar mais essa teoria. O terceiro passo, coloca em prática. Depois que tu colocar em prática, começa tudo de novo. A vida é um eterno aprendizado. Sim. E quando você acha que você já sabe de tudo, agronauta, é o momento que você não sabe de nada. E você tem que começar tudo de novo. Porque não tem, que nem no videogame, o desafio final, o chefão. Não tem na vida. Vai ter vários o chefão desafios. É a morte, né? Aí acabou. Exato. E não tem como voltar, não tem como dar restart, né? Não tem como voltar. Ei, agronauta, você tá aí, ó, pausa agora o vídeo 1 minutinho, você vai levantar, ir no banheiro, dar uma sacudida, nós vamos tomar um café aqui, dar um intervalo, porque a gente agorinha volta com algum passo a passo aqui, e uma surpresa, né, que o João já adiantou pra mim, que tem uma surpresinha pra vocês. Então bora lá? Agora a gente volta pro intervalo, pode ser? Galera, e no primeiro bloco, antes do intervalo, a gente começou assim, bem teórico, né? Bem igual a primeira temporada do Agrindia, né? Isso. Bem teórico. E igual na faculdade, tem primeiro teoria, a gente aprende o que a gente deve fazer. João, mas eu queria agora para ir para a prática. Vamos citar alguns exemplos para a galera entender. Ótimo. Vou começar com um exemplo de uma cooperativa sulista. Nós eu treinei lá 72 pessoas, né? E aí, de uma forma bem prática para o nosso agronauta entender. Dessas 72 pessoas, mais de 60% da equipe eram do mesmo perfil. Ou seja, era o mesmo estilo. Não. E era esse estilo mais conservador que nós estávamos falando antes. Moldados pelo medo, mais planejados. Então, os pontos fortes dessa cooperativa era, sim, a organização. Mas a maior queixa, tanto dos diretores quanto dos cooperados, era com criatividade, inovação e principalmente com comunicação direta e clara. Não. Ao entender e mapear, né, a sua equipe e ver essas diferenças, ou melhor, ver essa igualdade, eles começaram a abrir o processo de contratação para pessoas diferentes do que aquelas que eram padrão da cooperativa. O que eu quero dizer com isso? Pensa aí na tua equipe, você que está nos assistindo. Todo mundo pensa igual? Se todo mundo pensa igual, você vai ter os mesmos resultados. Uhum. Então você precisa contratar, sim, pessoas diferentes na tua equipe. Quanto mais heterogênea essa equipe for, quanto mais diferente ela for, quanto mais cabeças diferentes, mais você vai desenvolver, né, skills diferentes, que são habilidades diferentes, capacidades diferentes. Eu acho que essa é uma sacada bem prática. Então essa matéria ela devia ser primordial para a turma de recursos humanos, né? Total, Né? total. Porque como é que eu vou trazer um perfil de pessoa para atuar numa certa atividade da empresa ou da fazenda, se não é aquele perfil que eu preciso, né? Vamos aprofundar mais? Certo. Tem empresa que não tem RH, Sim. né? Vamos pensar lá no fazendeiro, Sim. que tem ele e uma equipe lá de umas 5 pessoas. Uhum. E ele é o cara que não teve um desenvolvimento, não tem um processo de contratação. Ele vai contratando por indicações. Mas tem um processo que às vezes o fazendeiro faz, o que o líder faz, não, agora eu vou ampliar um pouco de novo, que é, vou contratar quem é parecido comigo. Por quê? Porque é mais fácil liderar. Aí a pessoa contrata quem é parecido porque ela tem medo de liderar quem é diferente. Uhum. Então você que está nos escutando, se você tem medo de contratar pessoas diferentes de você, você está perdendo potenciais na tua equipe. A primeira dica prática é: aprenda a liderar pessoas diferentes. Só que para você aprender a liderar pessoas diferentes, você vai ter que parar de ignorar elas. Em outras palavras, vai precisar parar de ser ignorante sobre pessoas. E para você parar de ser ignorante sobre pessoas, respeitar as diferenças, vai ser extremamente importante. Prático. Tem pessoas que são mais ativas, mais rápidas, mais diretas. Tem pessoas que precisam de mais informações. E tem pessoas que estão mais ligadas com a conexão da equipe e pessoas. Pare e observe as pessoas à tua volta. Às vezes você está precisando, né, botar mais ingredientes no meio dessa equipe. E eu acredito que isso vai não só para o líder da equipe, mas até para quem está iniciando no mercado profissional, para saber identificar o que ele gosta de fazer para ir talvez para essa área, né? Igual a gente falou no início. Porque se você sabe que você é mais criativo, você gosta mais daquilo, então talvez você deve ir para uma profissão que trabalhe mais isso, que você possa expandir e pôr isso em prática, né? Vamos colocar isso como segunda dica, então, já? Porque uma dica a gente deu pro líder.
Para quem tá, né? Montar equipes heterogêneas. Sim. A segunda dica, então, que daí vai pro liderado é: saiba no que você é bom. E tenha consciência do que você é bom. Porque se você não sabe o que você é bom, como que você vai dizer assim, né? Não, ó, tá errado, vai por esse caminho. Se o nosso diretor aqui não soubesse o que ele era bom, como que ele ia dizer pra nós? Não, ó, foca por aqui. Então, a pessoa precisa saber o que ela é boa. E, claro que ter posicionamento é diferente de ser grosseiro. Certo. Então, você como liderado, tá nos escutando, quer ter posicionamento? Tenha embasamento. Traga exemplos. Eu lembro de aí, não dessa cooperativa, já de um liderado de um mercado, e quem me falava sobre isso? Me falava assim: João, eu não sou ouvido dentro do mercado que eu trabalho. Eu sou gerente de mercado de uma rede de mais de 20 supermercados e não sou ouvido. E eu falei: porque daqui a pouco você não tá falando. Se você não falar, as pessoas não têm como te ouvir. Mas se eu falo, eu sou grosseiro. Aí eu falei para ele: posicionamento é diferente de grosseria. Eu posso dizer pro Alex: não concordo com isso. É diferente de faltar com respeito com o Alex. Aí ele falou: nossa, é verdade. E como que eu faço isso? Eu falo: traga embasamento. Quando você traz um exemplo, quando você traz números, não tem quem conteste um posicionamento. Então, segunda dica é: saiba no que você é bom e traga embasamentos. Outra coisa que a gente comentou é sobre, que eu falei até no início, que muitos dos prestadores reclamam muito de salário. De plano de carreira, vamos dizer assim, às vezes não tem. Valorização. Valorização, entendeu? Como que um líder pode, assim... Dentro usando essa ferramenta? Usar essa ferramenta, isso. Boa. Como valorizar o teu colaborador? Eu acho que seria isso, né? Sim. Tá. A primeira dica é: você não tem como valorizar o teu colaborador se você não souber o que faz com que ele se sinta valorizado. Claro que o dinheiro valoriza todo mundo, sim. Mas tem gente que trabalha em lugares muito mais do que só pelo dinheiro. Trabalha pelo futuro, trabalha pelo aprendizado, trabalha pelo relacionamento, trabalha pela segurança, várias coisas. Então a primeira pergunta é bem simples. Senta com o teu colaborador e pergunta pra ele: cara, o que te motiva? É uma pergunta simples. O que faz com que... é o dinheiro, é isso, é aquilo. Segundo passo, depois disso, né, de você sentar com o teu colaborador, seja sincero com ele. É claro que você não vai poder pagar tudo que o teu colaborador quer receber. Né? Daqui a pouco o cara pergunta: o que te motiva? O que me motiva é ganhar 50 mil por mês. E você pode pagar 2, né? Não tem importância. Seja sincero pra ele. Sim. A sinceridade é a melhor ferramenta de todas na liderança. Você joga limpo, diga pra ele: olha, eu não posso te pagar isso, ou posso te pagar isso até quando, ou olha, você precisa chegar nesse resultado para chegar nisso, né? Para ganhar ter esse ganho. E aí a sinceridade é muito importante. E a terceira ferramenta dessa liderança, então nós falamos em ouvir ele, ser sincero com ele, e o terceiro é: cumpra aquilo que tu prometeu. Não tem sabotador maior numa relação, e aí eu tô falando com liderados, mas eu tô falando com qualquer tipo de pessoa, do que tu prometer uma coisa e não conseguir cumprir. E nem avisar antes. Tu simplesmente esquecer. Não deu, esqueceu. Não deu, esqueceu. Tá, mas não deu. Como assim não deu? Não me avisou antes, tava contando com isso. Não tem que sabote mais uma liderança do que isso. Então, se você quiser motivar o teu colaborador, escute ele, seja sincero com ele e respeite, né? Cumpra com aquilo que tu prometeu. Show. Vamos usar um outro exemplo prático, que é a turma aqui do Hub. Boa. Né? Que a gente começou o trabalho faz 1 ano já, né? Que a gente conheceu a ferramenta Enneagrama, onde nós começamos a formação por perfis diferentes dentro da empresa. Né? Totalmente. A gente começou dentro dos líderes, né? Depois a gente foi para o segundo patamar dos líderes, né? Que é líderes operacionais, né? Os gerentes, né? Os coordenadores. E depois a gente foi para o time operacional na prática. Até estagiário. Foi Até todo estagiário. mundo, né? E qual foi a tua experiência nesse treinamento? Porque, querendo ou não, a gente foi uma das empresas, não do agro, porque você já tinha feito com cooperativa, Sim. etc. Mas uma empresa nova do agro. Um novo pensamento. Eu acho que eu brinco que vocês foram uma conexão entre a minha experiência, né, voltado a indústrias, voltado à tecnologia, com a experiência que eu já tive do agro. Vocês estavam no meio, no elo entre, né, esse criar empresas do agro, né? Então foi muito legal essa experiência. Teve vários aprendizados que eu tive aqui, Alex, durante esse ano. É engraçado, né? Quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende, né? Sim. É um insight que eu tive agora. Teve vários aprendizados que eu tive aqui durante esse ano. E o principal aprendizado que eu tive foi a importância de nós começarmos a desenvolver as equipes
do topo da pirâmide para a base da pirâmide. E não o contrário. Do topo para a base. Isso foi uma acertada nossa muito importante. Por quê? Porque nós começamos a desenvolver pelos sócios, pelos diretores, para depois chegar na base da pirâmide. Isso, se fosse o contrário, nós começássemos pela base e os sócios, os donos não se desenvolvessem, eles não entenderiam. E aí todo o conhecimento que foi investido teria sido jogado fora. Por quê? Porque daí, poxa, aí meu liderado se desenvolve, mas eu não me desenvolvo como líder. Aí tem dois mecanismos. Ou o teu liderado não aplica o que ele aprendeu, ou ele sai. Por quê? Porque ele cresceu, bateu no teto, não tem mais como crescer dentro da empresa. Criou baleia dentro de um tanque pequeno. Perfeito. Então, isso é muito importante. Esse foi um aprendizado muito legal. Começar do topo para a base. Outro aprendizado bacana foi, com inteligência emocional e autoconhecimento, você encerra ciclos de uma forma melhor. Né? As pessoas não vão ficar a vida inteira dentro de uma empresa. As pessoas não vão ficar a vida inteira aqui dentro do Agro em Dia, da Fazenda Rentável, da Multi, do Hub. Não vão ficar. As pessoas são passageiras, nós somos passageiros, entende? Agora, com inteligência emocional, e eu notei isso em vários momentos que nós precisamos fazer acordos, alinhamentos, você encerra com muito mais tranquilidade, com muito menos conflitos. Verdade. E mantendo as portas mais abertas, do tipo, amanhã a gente pode de novo fazer negócio juntos, não tem importância. Então, entender isso. Terceiro aprendizado, dentro de todo esse tempo, é engajamento. Ele precisa ser uma peça importante, mas ele não pode sabotar a produtividade. Tem muitas empresas que sofrem com o que eu chamo de obesidade do engajamento. Que é quando passa do profissionalismo e vira amigos. O legal que nós tivemos uma experiência positiva aqui no Hub foi fazer um conjunto, a criação de processos e o desenvolvimento de equipe. E aí isso fez com que a gente não chegasse a ter essa obesidade de engajamento. Que no momento certo a gente sentasse e falasse assim, beleza, você é meu amigo, a gente come carne junto, toma cerveja junto, mas agora é o seguinte, tu tem resultado para entregar. E tu tá vendo que o teu perfil tá te sabotando no resultado. Então vamos trabalhar isso. Acho que esses são os 3 aprendizados mais bacanas que eu tive aqui. E fora todo o case, né? A gente tem muita coisa para contar do trabalho daqui. Vamos dar um exemplo prático aqui, eu como CEO, né, do Hub, qual foi a experiência que eu tive, né, através do time. Primeiro que eu venho liderando vários, né, um número grande de pessoas antes de começar a empreender no agro. Sim, né, que vem aí, quem não assistiu, né, o primeiro episódio, a gente conta lá um pouquinho da época da construtora, etc. Que eu nunca foi uma matéria que eu me importava, até porque eu não conhecia. Sim. Certo? Eu sempre fui treinado para poder seguir um projeto, seguir um cronograma, metas, certo? Entregáveis e resultado. Mas dentro desse desenho não falava quais são as pessoas e como liderá-las. E sim quantas pessoas eu precisava. Eu precisava lá de X números, carpinteiro, né? X pedreiros, X mestre de obras, X engenheiros, X prestadores de serviços. E aí em cima daquilo era o contexto, tipo uma tabela PINI, né, que a gente tinha, exato. Né? Que a gente colocava lá X horas de cada profissional para poder executar X metros quadrados de alvenaria. Eu vou falar agora, né? Cada azulejista coloca tantos metros quadrados, né, por dia. Isso. Então, em cima dessa metodologia, que é o ensinamento antigo, sim, que era feito assim antigamente, né? Eu fazia quando eu comecei a empreender no agro, né? E quando veio, né, a ferramenta, eu conheci o João, etc., foi quando a gente falou assim, não é assim que funciona. E é por isso que não tá dando resultado. Não é só investir dinheiro, não é só investir em estrutura, não é só investir em teoria técnica, certo? Então você tem o melhor lugar do mundo, né, de estrutura, com a melhor atividade que é o agro, que são vários clientes, então você tem todos os stakeholders para poder fazer o negócio rodar, mas as pessoas que estão ali dentro, e boa parte delas são a geração Y, sim, né, muitos, não consegue se motivar. Não é com uma palestra, não é com uma conversa, não é com uma história de vida do Alex, né, de todos, motivo, não. Mas eram outras ferramentas que cada um tinha um perfil, onde a gente tinha que aprimorar mais o conhecimento, né, emocional de cada um, certo? E aí foi quando a gente começou a trabalhar, e não foi só no curso, né, que a gente faz o preparatório, foi o pós, né? E eu acho que a validação, né, desse treinamento durante o ano foi no evento que a gente fez, né, que foi o Multi Experience. Com certeza. Né? Que foi um evento que você pegou todos os perfis,
de todos os 3 patamares que a gente fez de Sim. capacitação e colocou tudo num lugar só, no meio de clientes. E acompanhar isso tudo. E acontecer com pressão. Nossa, estresse. Acorda cedo, filmagem, estrutura, um ajudando o outro. Não teve conflito de briga, de estresse, Não. um mandando o outro a merda, etc. Você, ali dentro da Multi-Experience, foi um evento, né, que a gente, digamos, validou o MVP certeza. da junção de tudo que a gente vem fazendo durante o ano, que foi ali que nasceu também a segunda temporada, né, Exato. do Agro em Dia, né, que é como a gente vai mostrar na prática, como funciona lá no campo o nosso negócio. Então, eu acho que a conjuntura dessas capacitações, eu acho que a ferramenta do João, né, a capacitação dele foi uma das, né, que teve assim destaque, porque a gente não teria controle emocional para tanta pressão que a gente teve naquele evento. Eu fiz uma análise, agora eu tô falando, eu lembro de uma situação que a gente estava sob pressão e uma coisa básica, assim, sabe? Abastecimento das caminhonetas. É uma coisa básica, entendeu? De manhã, meu Deus do céu, foi abastecido, não foi abastecido, e 15 minutos para sair, aquela correria, né? E aí eu fiquei pensando assim, cara, e se essa galera não se conhecesse? Não entendesse? Porque cada perfil, pessoal, desses que a gente apresentou, tem um caminho de estresse. Então tem gente que no estresse fica quieto, tem gente que no estresse fica briguento, né? Cada um tem um jeito. E aí, pô, rapidamente eu vi que alguns estavam indo pro estresse, daqui a pouco eles... Poxa, João, tô indo pro estresse. Então tá, é uma coisa que não é tão grande. E aí, de um copo d'água, a gente né, estaria fazendo uma tempestade. A gente fez o contrário. De uma tempestade, nós fizemos um copo d'água. Bebemos essa água, nos hidratamos com ela e resolvemos os problemas, entende? Então, sim, a Multi foi um evento que fez com que a gente entendesse na prática sobre o Enneagrama, tanto para a equipe e também para os clientes. Sim. Que é um outro passo importante, é tu entender que se existem 9 perfis diferentes, existem 9 formas diferentes de comprar, existem 9 formas diferentes de ser tratados, de ser liderados e tudo mais. A gente ajudou isso também. E eu acredito que existe um caminho, assim, também por trás disso tudo. Primeiro, igual foi o exemplo da Multi, foi identificar o propósito. Eu acho que foi deixado bem claro o propósito da Multi. E todos abraçaram o mesmo propósito. Eu acho que isso é muito importante dentro de uma empresa também. É você, o líder conseguir transparecer isso, mostrar o propósito da empresa e os liderados abraçar isso como o seu propósito também. Eu acho que isso também faz sentido para o caminhar juntos de uma empresa. Sabe quando eu falei assim, do cara que me perguntou lá, se quem te garante que você não é a primeira pessoa a sabotar a tua equipe? Uhum. É porque as pessoas estão cansadas de discurso bonito. A gente vê isso na política, entendeu? Uhum. As pessoas não querem mais um líder que faz um discursinho bonito e que promete que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, que vai pagar bem, que não vai pagar bem. Não, as pessoas querem uma pessoa que seja congruente, que prometa e que cumpra, que viva, entende? Que fale, para nós é importante que o cliente esteja no meio, no centro de tudo, mas que não fale isso só na frente do cliente, que faça isso nos bastidores. As pessoas querem liderados que falem que a minha empresa é uma empresa humana, é uma empresa que respeita as diferenças, mas que eles não querem apenas isso no canal do YouTube ou no institucional da empresa. Eles querem que esse cara faça isso no dia a dia, dentro da empresa. O que eu quero dizer com isso? Alinhamento de propósito de qualquer desafio, como foi a Multi, como cada um que está aqui nos escutando tem na sua vida, na sua carreira, precisa ter esse alinhamento congruente. Ninguém mais compra discurso bonito. Ninguém mais compra um rostinho bonito. As pessoas compram pessoas de verdade, por inteiro, entende? Por inteiro, vestindo a camiseta de verdade. Eu acho que, então, a validação, né, desse treinamento que a gente participou durante o ano inteiro, né, foi dentro do evento, e agora a gente vem com essa segunda etapa, né, que são as novas metodologias que você começa a implantar o ano que vem, não só aqui dentro, né, na parte operacional, mas também lá no campo, né, porque nós estamos falando de várias fazendas sendo performadas, vários eventos acontecendo como esse, né, o ano que vem tem 3 Multi-Experience pra gente fazer, né, com personas diferentes, né, lugares diferentes, até vai ter americanos, né, Culturas, europeus, né? São culturas diferentes, que automaticamente a ferramenta que você usa, independente do local, ela é aplicável em qualquer pessoa, certo? Qualquer negócio, eu digo que assim, ó, eu tive o privilégio de treinar o pessoal do agro, desde realmente do campo, lá da lavoura, da roça, como já tive a oportunidade de treinar, sei lá, pessoal de tecnologia,
né, totalmente SEO, mais fechado, lá dentro do computador praticamente. Como já tive a oportunidade de treinar pessoas de uma geração mais antiga, né, com 70 e poucos, 80 anos, eu já tive aluno em sala, como também já tive a oportunidade de ter pessoas com 15 anos em sala. Então, o que eu quero dizer com isso? A ferramenta, e não é o João, a ferramenta, ela é uma ferramenta que se aplica para todos em qualquer situação. Por quê? Porque em todo momento, empresa, situação, relacionamento, a peça do meio é a mesma. Certo. Pessoas. Certo. Justamente, a gente falou bastante de equipe, mas se aplica também perante ao cliente, na hora de uma negociação, você ter isso bem claro. Perante a tua casa, família, família, relacionamento. Eu digo assim, escutei de vários, até um produtor daqui do Goiás, tava na turma de vocês. Sim. Ele disse assim, eu não trabalharia com meu pai se eu não tivesse feito o Enneagrama. Porque eu e meu pai somos muito diferentes e a gente não ia se acertar. E agora a gente entendeu essa diferença e agora a gente está, em vez de dar atrito, a gente está unindo essas diferenças para acelerar os nossos resultados. Acho que esse é um exemplo prático para quem é do agro e está nos assistindo aqui. Não é só negócios, né? Antes da gente ir pro Pinga Fogo, o João me contou que preparou um negócio diferente aí pra galera de casa, os agronautas. O que é um presente aí pros agronautas? É um presente, Alex e Milena. Eu fiquei pensando assim, ó, não adianta ficar só na teoria. A gente tem que vir pra prática e cada pessoa que está nos assistindo aqui tem uma dor diferente. Certo. Então, por isso, eu vou colocar, né, a nossa produção vai colocar um QR Code aqui na tela, Certo. daqui a pouquinho. E aí você vai pegar o teu celular, vai apontar pro QR Code. Esse QR Code vai direcionar você direto pro meu número no WhatsApp. Certo. E lá no meu número no WhatsApp você vai mandar assim, ó, assisti o Agro em Dia, sou um agronauta e a minha dúvida é essa. Quando mandar a dúvida, eu mesmo vou pegar o meu celular por áudio, por vídeo, como for mais rápido, vou te responder para colaborar aí no teu desenvolvimento da tua equipe. Então você vai ter um contato direto comigo lá para o QR Code. Esse prazo, ele é o quanto, né, você assistiu e ainda tem algumas dúvidas, eu vou continuar te respondendo. Porque essa é a parceria que nós temos com o Agro em Dia. Nós não queremos apenas passar um conteúdo. Isso não tem custo nenhum? Isso é como diz o Cortez, no 0800, entendeu? 0800 para você tirar as tuas dúvidas. Pois eu já vou agora pegar o meu QR Code agora e já vou mandar lá, porque eu tenho muitas perguntas ainda. Alex, vamos pro Pinga Fogo? Vamos, né? Mas antes de chamar o Pinga Fogo, não se esqueça, né? De inscrever no nosso canal, né? Ativar o sininho, compartilhar. Vem aí a segunda temporada, né? E hoje a vinheta do Pinga Fogo é o nosso teaser da segunda temporada. Roda aí, diretor. Em 2022, o Agro em Dia abriu as porteiras para o agronegócio entrar na rotina de quem é da cidade. E para quem é do campo, democratizamos a informação e levamos o futuro para te acompanhar no trecho. Seja na cidade ou aqui na fazenda, o Agro em Dia é o maior podcast do agronegócio brasileiro. E na segunda temporada seremos ainda maiores. E vem aí a nossa segunda temporada, com mais hosters, mais cenários, mais convidados e, é claro, muito mais informações para vocês. Tudo que você quer saber sobre o agronegócio está aqui. Eu sou o Tinoco Agro, o perdigueiro que gasta a botina do campo, achando as melhores oportunidades para o nosso agronegócio crescer ainda mais. Eu sou o Fred, referência nos cenários contábil e financeiro do país, e vou ajudar você a potencializar a sua fazenda. E a presença feminina está cada vez mais forte, seja no cenário do agro brasileiro, ou seja aqui, no cenário do Agro em Dia. E eu sou a Milena Andrade e trarei grandes convidadas para inspirar mulheres de todo o Brasil. Eu sou Alex Narciso, idealizador do Agro em Dia, empreendedor nato e apaixonado pelo campo, como você, meu amigo agronauta. Estaremos juntos nessa segunda temporada e você será sempre o nosso convidado de honra. João Oliveira, você que é gaúcho, paranaense, né? Você não é catarinense, né? Você tá nos dois estados, mas tá no meio, né? É, mas eu gosto de Santa Catarina, cara. É lindo demais. O que é o agro pra você? O agro pra mim é a base do mundo. Porque através do agro a gente alimenta as pessoas. E são as pessoas, e essas pessoas que fazem do mundo um lugar melhor. Então
Então, para mim, o agro, ele é tudo para a sustentabilidade desse mundo que é tão importante pra gente. João, qual o sentido da vida, na sua opinião? O sentido da vida é viver. Às vezes a gente fica tão preocupado com o futuro que esquece de viver, né? O presente. E o que é o nosso futuro? É aquilo que a gente tá gastando já no presente que tá vivendo. Então, pra mim, o que é o sentido da vida? É tu dar o teu melhor com aquilo que tu tem, é tu estar sempre construindo, e quando eu digo construindo, não é construindo obras, mas é construindo coisas para contribuir com a sociedade e com as pessoas à tua volta. Então, Esse hoje é o sentido o da vida. futuro de ontem? Oi? Hoje é o futuro de ontem? Hoje é o futuro de ontem. E a pergunta, né, que todo mundo quer saber, e aqui nós estamos quase Silvio Santos, entendeu? Quem quer dinheiro? Boa, né? boa. Se você recebesse, né, 10 milhões de dólares hoje no seu Pix, mais 50 milhões de reais, o que você faria com esse valor? Eu construiria negócios que colaboram e que constroem sociedades melhores e pessoas melhores. Isso que eu faria. Na minha opinião, os negócios, e quando eu digo negócios, é todos os sentidos, eles são a mola propulsora da sociedade. Então eu não daria, eu não utilizaria só para prazeres, eu utilizaria coisas para ser construída, para impulsionar, né, pessoas à minha volta, pessoas que são importantes para mim e principalmente a sociedade no modo geral. E você, Milena? Eu investiria, né, em 2 negócios que eu tenho em mente, uma no agro, outro não, mas principalmente tanto o outro, investiria também em cursos e capacitações, assim como o João trouxe, para engajar e ter uma excelente equipe, pra gente só voar, né? E você, Alex? Eu ia patrocinar o Agro em Dia, segunda temporada, né? Bom demais! Mais conteúdos como esse, né? Nós estamos na reta final agora para poder engajar, motivar, né? E capacitar pessoas, né? Porque são pessoas que nos assistem, né? Que fazem esse negócio girar, que fazem o agronegócio girar, não só o agronegócio brasileiro, né, que é o que a gente representa, mas sim o agro mundial. E queria te agradecer, né, por esse episódio, vamos falar assim, um episódio inédito e especial pra gente, certo? Dentro do Agro em Dia. E já fazer um pré-lançamento, né, pra você que não assistiu os outros episódios, assista, né, porque a segunda temporada ela tem uma lógica, né, repetindo já, né, é uma lógica do primeiro para você entender. É uma capacitação, uma imersão. A gente tá fazendo isso em vários stakeholders, né? Em várias matérias. E aí na segunda temporada, né? Eu quero que você fale um pouquinho para nós o que a gente vai lançar. Que aí entra as mentorias, né? Que são os mindset, né? Do agro. Como que é o nome lá? Os... Mastermind, os grupos de relacionamento. Isso aí. Que são as mentorias, né? Exato. Até na prática, né? Até porque você não aprende tudo sozinho, né? Então, para essa segunda temporada, a gente, né, os novos projetos 2023, nós queremos misturar educação e agro juntos. E com educação e agro juntos, nós vamos trazer desenvolvimento, relacionamento, networking, negócios e produtividade. E gestão de pessoas. Tamo junto. Certo? Então, um abraço pra moçada. Dá o teu arroba aí pra galera te seguir, te mandar mensagem. Certo? Eu sou o João Oliveira. Pode me seguir lá, me manda mensagem. E não esqueçam do QR Code para entrar em contato e tirar as dúvidas. Ei, convido vocês agora, porque a gente vai finalizar o podcast, diretor, você vai colocar uma música de parabéns, porque esse final de semana foi aniversário, ó, desse cara aqui, ó, ele ficou mais velho. 32 anos. E a gente vai finalizar hoje o podcast com a música de parabéns pra ele, desejar feliz aniversário. Vocês vão lá nas redes sociais dele, deseja feliz aniversário também. Né? Não é todo mundo, não é toda hora que você faz aniversário, né? Exato. Né? Ô, Alex, antes de finalizar, eu quero te falar uma coisa, cara. Me perguntaram, João, você quer voltar no tempo? Me perguntaram uma vez num outro podcast que eu participei. E eu disse, não, eu não quero voltar no tempo. Eu quero me imaginar quando eu tiver 50 anos, como fera, né? Ou vou usar a palavra certa, mas como foda você. E isso quando falando de mim, e quando falando de você é a mesma coisa, entende? Ou mais ainda. Eu quero encontrar o Alex com 50 anos, e não é já com 32, é recém com 32. Sim. Com 50 anos, porque com 32 tu já é foda pra caramba. Com 50 vai ser muito mais. Tamo junto. Nós vamos ser um velho no corpo de um velho. E hoje nós somos um velho no corpo do novo. Então roda aí o parabéns e até a próxima. Valeu, um abraço. Olha que bom que Deus mais um ano de vida. Olha que bom que Deus te deu.
mais um